É isso aqui. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Vocês dêem um desconto bem grande. Que irmão querido é assim, sabe? Ele enche a bola, mas isso é igual a mãe coruja. Minha mãe me acha lindo, pra vocês terem uma ideia. Ela nasceu com problema de visão. Minha mãe. Mas é um prazer, eu estava dizendo aqui a Cleanto que se Merlano disser assim, Merlano pro lado de um prédio, eu pulo atrás, que eu sei que é um negócio bom. Quando ele me chamou, ele disse, o som do negócio é muito... E colchão de ar, né? Me chamou, disse, não tem como não vir, porque é um trabalho lindo, eu já tive a oportunidade de trabalhar um pouco numa prévia lá com o Marcelo, lá na casa da vovozinha, não foi, Marcelo? A gente fez um trabalho antes. E eu fiz uma palestra, mas não foi para o café, mas foi um outro trabalho lá em São Luís, que é muito parecido, né? E importante é isso, a gente está em sintonia nesse momento de transformação planetária, em que a gente vai abordar agora de manhã essa temática, o livre-arbítrio do homem e o determinismo de Deus. O determinismo é comigo mesmo, ex-evangélico que sou, eu sei como poucos o que é determinismo, né? Quando eu chegava na igreja e dizia, por que nasceu um fulano com paralisia cerebral? Está escrito no Velho Testamento, uns nascem para a honra, outros para a desonra. Eu disse, o que foi danado que o bichinho fez para nascer para a desonra? Aí vinha a frase que me deixava irritado. É um mistério de Deus. Aí eu ficava encafifado, porque toda vez que dava uma pressãozinha, é um mistério de Deus. Não discuta. Né? E assim, Kardec veio para acabar com esses mistérios, e graças a ele, muitos de nós aqui, talvez, sem essa doutrina libertadora, amorosa, balsâmica, mais racional, a gente estaria talvez até descrente. Né? A gente, para falar qualquer tema que a gente vai abordar sobre doutrina espírita, no momento que a gente está vivenciando, é diferente de como se abordava no passado, pelas características que qualquer um de nós aqui enxerga sobre o momento de transição que o planeta está passando. O que eu quero dizer com isso? É que num período de transição, nós entramos numa crise. E crise é uma coisa que a gente escuta todo dia. A gente escuta crise de modelos econômicos, crise no modelo de educação dos filhos, crise na educação, crise na pauta das religiões. Enfim, a gente percebe que em todo canto se fala de mudança de paradigma da ciência, de episteme do saber na ciência, se fala de crise. E aí a gente sempre fica pensando, mas por que todo mundo está falando de crise? Por que quando a gente vai fazer um curso universitário, a gente descobre teorias que quando a gente vai aplicar não funciona mais? Por que a gente percebe que agora a gente tem que construir algo novo que dê uma resposta nova a tudo que está acontecendo? Mas é uma característica clássica da transição. As pessoas que não têm a noção que nós temos do que significa essa transição para a Terra, elas só conseguem vislumbrar os efeitos. Elas percebem que alguma coisa está acontecendo. Né? Talvez uma alusão a Shakespeare na tragédia de Hamlet, algo de podre no rei da Dinamarca, tipo, alguma coisa estranha acontecendo na Terra. As pessoas às vezes não conseguem descrever muito bem, porque elas pensam que é apenas uma crise material, e não é uma crise material, ela também se manifesta materialmente falando, mas é uma crise de valores completas. E aí tem vários conceitos de crise que a gente poderia usar para poder começar uma reflexão, e eu vou pegar uma de um pensador italiano, da política italiana, chamado Gramsci, que ele diz o seguinte, é uma concepção de crise muito interessante. Ele diz, nós temos uma crise quando o modelo velho e insepulto já não dirige mais os vivos, mas o novo modelo não se explicitou ainda, por isso não se qualificou para orientar o presente. Traduzindo em bom nordestinês, na linguagem de nordestino. Nós temos uma crise como quando o modelo anterior, que dominava, já não responde às questões, mas não tem nenhum modelo novo pronto para substituir imediatamente. Por exemplo, crise no modelo político. O nosso modelo político é claramente corrupto. E preocupantemente corrupto para um país que tem como objetivo ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Corrupto o modelo político com a nossa colaboração diária. E a gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, se esse modelo corrupto está aí, está em crise, qual é o modelo que tem para a gente voltar para governador, senador e deputado federal ano que vem? Tem um modelo novo? A gente vai votar no mesmo modelo corrupto, estamos em crise. Crise no modelo de educação dos filhos. Eu e a maioria de vocês, e eu sei, porque eu vou fazer uma pergunta que vai dizer quem é da minha idade aqui, ou está para trás dela. Quem pagou moral e cívica aqui, levanta a mão, por favor. Muito bem. O SPB, levanta, Marcelo, tem vergonha. Muito bem. Está levantando assim, né?
Ninguém aqui é da geração Xuxa pra cá. Algumas raras espécimes que eu tenho visto. Kelly Key. Tá bom. Então, crise no modelo familiar. Nós fomos criados na educação que eu chamo, quando eu falo para escolas, para pais educadores, eu chamo de educação wireless. O que é uma rede de computador wireless, Wi-Fi? Que você chega num canto e você pega internet sem fio. Olha, aqui é uma zona Wi-Fi, uma zona de internet que você pega e bota lá a senha. Eu fui educado numa geração Wi-Fi. Minha mãe olhava para mim a 100 metros de distância e eu sabia o que tinha que fazer. Imediatamente a ordem chegava. Captei vossa mensagem, né? Porque se eu não captasse sem fio, depois era com fio. Então, era melhor captar com fio do que, né? Sem fio do que com fio. Hoje em dia, o que a gente vê ao contrário? Chegou uma vez um pai para mim dizendo que é incrível quando chega uma pessoa e diz assim, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Aí quando você olha, tem 3 anos mesmo. Aí você faz, meu Deus. Um pai e uma mãe que diz isso que não sabe fazer com um filho de 3 anos, imagina. Crise, porque se antigamente um pai olhava para um filho e ele obedecia, hoje o filho olha para o pai e ele faz, tá bom, eu compro tênis. Inverteu. Eles mandam. Né? Então, crise no modelo de educação. Crise no modelo religioso. Poxa, porque a ciência disse na década de 70, né, que com as descobertas que ela estava volumando ao longo dos próximos 30 anos, até o ano 2000, todas as respostas às questões humanas teriam sido respondidas de forma que não se precisaria mais de Deus e todos os templos religiosos do planeta estariam vazios a partir do ano 2000. Assista um culto da Universal de madrugada para tu ver. Né? Todas as religiões estão, para usar uma linguagem bem popular de jovem, bombando de gente. Tanto que lá na Paraíba a gente está fazendo o PAC do Movimento Espírita, Programa de Aceleração das Casas Espíritas, que não cabe mais de gente. A casa que eu frequento começou com 80 a 10 anos, fizemos um salão para 200 pessoas, está frequentando 450, estamos fazendo um salão para 800, em 10 anos. Ou seja, e as casas espíritas todas com lotação esgotada. Né? Você chega numa igreja evangélica, do mesmo jeito. Numa igreja católica, as pessoas voltam a buscar. Mas um fenômeno intrigante. Nunca se buscou tanto a Deus e nunca se fez tão pouco que Ele pede para a gente. A proposta de vida moralizante de Deus. Então a gente vive hoje um fenômeno de hipocrisia religiosa. É o que a gente poderia chamar de adesão sem conversão. Não, eu sou evangélico porque, veja, quando eu vejo Regis Danese cantando Diante do Trono, também cantando Entra na minha vida, entra na minha casa, falando de Zaqueu, eu me arrepio todinho, né? Não, eu gosto de ser católico porque aqueles vitrais, a igreja, e agora Francisco Pop, cara, muito bom, mas não muda. Como pessoa não muda. Não, o lance mesmo, cara, é espírita. Cara, essa ideia maravilhosa do cara aí, vir, e vai, e volta, e conversa com a galera que se foi. Meu irmão, isso é um negócio muito legal. Não se transforma. Não, o bom mesmo é ser budista. Né? Ou então você bota uma roupinha laranja, raspa o cabelo e fica cantando Hare Krishna. Ou então, toda vez, 5 vezes por dia, você procura no seu... Né, onde está Meca e Medina e começa a fazer uma oração em direção a Meca e a Medina, porque você é um muçulmano, mas não se transforma. Isso é adesão a uma ideia e a princípios sem conversão de alma. A proposta de todas as expressões de fé é de converter o homem a uma nova criatura. E não a aderir a princípios que ele fique achando agradável, mas que não movimente ele numa ação concreta de transformação. O livre-arbítrio que nós temos, ele é livre-arbítrio no plantar, mas nunca no colher. Essa é a regra clássica. O determinismo de Deus está no fato de que nós podemos plantar o que a gente quiser, sem nenhum problema. Mas uma vez que se planta, se colhe o que plantou. Aí tem um determinismo, porque tem muita gente que acha que pode plantar o que quiser e colher também o que quiser. E aí não seria justo que assim fosse. De forma que a gente só pode entender essa liberdade que nós temos se tivermos a maturidade de entender que ela perpassa um conjunto de leis. É um conjunto de leis. É muito comum as pessoas chegarem no atendimento fraterno, eu que sou terapeuta, as pessoas chegarem no consultório, falando para mim assim, de repente a minha vida ficou uma merda, de repente meu casamento ficou uma droga. As pessoas usam expressões fortes, até para falar da própria vida. Eu estou trazendo para vocês sentirem um clima de como é que a gente escuta isso. Meu casamento hoje é um inferno.
Eu pergunto, como é que foi? Não, de repente a coisa desandou. Então, não existe no universo a lei do de repente. Certo? Ninguém fica de repente com um casamento ruim. É preciso muito investimento para o casamento ficar ruim. É preciso várias ironias no café da manhã, sabe? Várias indiferenças de um casal para o outro, várias piadinhas, não suporte, não apoio. Quando um está mal, o outro dá uma risada de canto de boca. Quando você faz uma coisa que sua esposa disse que ia dar errado, e ela sempre está certa, isso é terrível, e que dá errado, ao invés dela lhe apoiar, ela vai, eu não disse a você que ia dar errado, você já está se sentindo uma droga. Já está se sentindo uma droga. Aí chega lá, deu errado. Eu falei para você que ia dar errado. E graças a Deus que o filho pródigo, quando voltou para casa, não escutou isso do pai. Ele foi abraçado e festejado. Porque quando a gente erra, a gente já está sendo punido pelo próprio erro. O que nos cabe é ajudar. Então ninguém fica com um casamento ruim de repente. São anos de investimento. Às vezes você chega num canto assim, a pessoa diz, eu queria tanto ganhar mais, tal. Mas o que está acontecendo? Não, rapaz, quando estava lendo científica, eu decidi não estudar mais. Não gostava. Fizesse o quê? Fui jogar sinuca. Jogar bola com os amigos. Pois é, ninguém fica com uma vida financeira ruim de repente. Tem que ter disciplina. A disciplina é uma lei neutra do universo, como a lei de ação e reação. É preciso muita disciplina, veja como é disciplinada a vida de quem quer dar errado. Tem que assistir todas as novelas. Elas têm horário para começar e para terminar. Você tem que assistir de Vale a Pena Ver de Novo até a novela das 9. Tem que assistir o Big Brother. Né? Tem que falar da vida dos outros, sem pensar na sua. Tem que queimar a vida dos vizinhos, do filho dos vizinhos. Você tem que chegar na instituição espírita, em vez de colaborar, crescer, falar de quem tem defeito, porque você também tem esse projeto na pessoa e acha que o outro é que tem. Tem que ser melindroso, achar que não deram bom dia porque você está sendo desprezado, não porque a pessoa está com problema. E aí quando a vida dá bem errado, você faz assim, por quê, meu Deus? E um silêncio profundo vem dos céus. Porque se Deus dissesse, você dizia, é pouco, então, pai. Bota mais, quente, porque eu fiz por merecer. É preciso disciplina para dar errado. E é preciso disciplina para dar certo. Da mesma forma que eu fiz escolhas com a liberdade que eu tinha para que a vida se desencaminhasse. Em algum momento, eu tenho que crescer, parar de culpar os outros que estão ao meu redor, as circunstâncias, os pais, enfim, todo o universo. E perceber que são escolhas que eu fiz. E dizer para mim que também não vou me culpar, nem me destruir, nem me sentir incompetente e acabar com a minha autoestima. Dizer, pronto, até aqui eu errei. A partir daqui eu quero começar a acertar. Eu quero fazer diferente. Eu lembro que, eu sempre digo, a música que eu mais adorava na adolescência revoltada, né? Lembro que quando minha mãe levou o Evangelho segundo o Espiritismo, eu era evangélico, da presbiteriana, e eu toquei fogo em Kardec, aquela cara braba. Eu fui para um culto, tire tudo que é coisa do demônio da sua casa, queime o livro dos Espíritos. Eu cheguei e fiz voto de fé de minha casa. Pá! Queimei o livro dos Espíritos. Minha mãe chegou perto de mim, olhou. Tá mais tranquilo, meu filho? Meu filho, agora eu estou mais tranquilo. Aí ela fez, você acha mesmo que se queima a verdade? Aí saiu. Eu doido para ela me dar uma pisa para confirmar que ela era do demônio, entendeu? Mas ela não deu uma pisa. Aí eu fiquei, poxa, a verdade e tal. E aí você começa a perceber que a vida são escolhas. E tinha uma música, não sei se vocês lembram, aqui o pessoal de Moral e Cívica deve lembrar, que era assim, eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Tem véia aqui, viu? Meu Deus do céu, como tem véia. Olha, essa música denuncia que a gente tá para voltar pro outro lado. Quem conhece essa música já está pegando a passagem. Essa música? Tá vendo? A gente combinamos. É de quem a música? Lilian. Vixe. Meu Deus. Era ceguinha, né? A ceguinha é Kátia. É Kátia, é. É de Lilian. Não, ela está dizendo que a ceguinha que é Kátia. A gente estava confundindo Lilian com a ceguinha. Não, tudo bem. Ou seja, a gente já comprou a passagem. Primeira classe. Né? E aí depois teve uma música que eu também adorava cantar. Essa é um pouquinho mais para aqui, né?
que era também uma música da vítima, né? Quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia. Quer dizer, só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Né? Olha a vítima. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia luz. Daria tudo pro meu mundo e nada mais. É a música da vítima. Culpados são meus pais, que me traumatizaram. Né? Aí Renato Russo vai dizer: você diz que seus pais não entendem, é você que não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Quando chega um paciente lá assim, eu odeio minha mãe, depois de uns 6 meses você é igual a ela. A pessoa fica irritado. Sabe por quê? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Porque se a gente nega, a gente paga um preço. Por isso que no Decálogo de Moisés, o único mandamento que tem bônus é o 5º. Que é engraçado, todos os outros são não faça isso, não matarás, não roubarás. Chega no 5º, muda. Em vez de proibir, há um estímulo. Honrarás o teu pai e tua mãe, para que tenhas os dias acrescentados na terra que Deus vos dá. Então é o único mandamento que cumprido tem bônus. Aí deixa de culpar os pais, deixa de culpar o governo, as circunstâncias geopolíticas, e começa a se responsabilizar sobre a própria existência. De forma que, depois de um período da minha vida, depois dos 30, eu não vou dizer quanto é que eu tenho a partir de agora, né? Depois dos 30, eu comecei a cantar uma música que a coisa que a maturidade, ela é muito boa, né? Que é: ando devagar porque já tive pressa, leve sorriso porque já chorei demais. Por quê? Porque cada um de nós compõe a sua história, é livre-arbítrio. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Acontece que essa felicidade, ela só é experimentada com a lucidez do Evangelho. Porque felicidade em Jesus não é ausência de dor. Percebam? Felicidade com Jesus não é ausência de dor. As pessoas hoje vendem um solucionador prometido. Você está sem emprego? Seu casamento acabou? Levante a mão, mude sua vida. Um solucionador prometido. Jesus nos diz que mandaria um consolador. E a palavra, ela é autoexplicativa. Que consolará na dor. Dor que Deus envia porque quer nos punir. É sádico? Não. Dor que nós escolhemos pelas consequências dos atos do passado. Então, para poder eu entender a justiça divina, eu tenho que entender reencarnação, senão eu vou ficar no mistério. Por que meu filho nasceu com síndrome de Down? Mistério. Por que ele nasceu com paralisia cerebral? Mistério. Por que as crianças nascem na África e morrem com 6 meses de fome? Mistério. Não tem um mistério. Tem lei de causa e efeito, que faz com que a dor se manifeste, e a nossa incapacidade de ajudar os outros em ação. Junta-se a inércia humana com a lei de causa e efeito, a dor se espalha sobre a face da terra, não porque Deus quer, mas porque Ele ama e usa como último recurso didático para a alma acordar. Daí, o sentimento fundamental para quem quer crescer e se transformar é o sentimento de gratidão. A gratidão é essencial, porque na gratidão eu vou entender o que o livre-arbítrio me reservou. Vocês já viram aquela cena clássica de tipo um avião cai? Sempre chama a atenção um acidente aéreo porque muita gente morre. A gente sempre tem aquele tom da tragédia das pessoas estarem num ambiente de explodir ou cair no mar, como aquele voo da Air France. Ou aquela tragédia em Santa Maria da Boate. E aí você fica pensando assim, toda vez que alguém perde um avião, ou, por exemplo, um dos jovens saiu da boate, ou não foi naquela noite para a festa da Boate Kiss em Santa Maria, geralmente, quando alguém perde o avião, geralmente a mídia acha essa pessoa, né? Porque vai lá na lista, ela não está, então vão entrevistar a pessoa. Como é que aconteceu? Não, meu carro furou o pneu, minha esposa brigou comigo, né? E dependendo do casamento, ela ficou com raiva porque não deixou ele ir. Né? Então, ele começa a criticar, a dizer o que aconteceu, aí o repórter pergunta finalmente, mas o que de fato você acha que foi? Ele faz, eu não peguei esse avião, mas foi Deus. Beleza, imagine que você é um pai e uma mãe assistindo essa reportagem e o seu filho estava no avião. Ou você estava lá assistindo essa reportagem e você é aquela mãe que perdeu os 4 filhos na Boate Kiss. Aí você vai se perguntar, e no meu caso foi quem? O mesmo Deus.
O mesmo Deus que tirou um jovem da boate foi o mesmo que deixou uns ficarem. O mesmo Deus que fez alguém perder um avião foi o mesmo Deus que fez alguém pegar o avião, porque Deus é Deus em todas as circunstâncias. Porque nós somos eternos e a morte não existe. Ela não existe. É uma separação dolorosa, mas ela não existe. E se nós passamos o que nós passamos, é porque existe um livre-arbítrio que antecessor a essa nossa existência, que fez com que nós tivéssemos um conjunto de ações para que agora nós vivêssemos a colher essas ações, tanto as positivas quanto as negativas provocadas pelo infantilismo de nossa alma. Mas então a gratidão é o único sentimento que permite eu entender de forma esplendorosa a sensação de livre-arbítrio. E aí, eu acho muito interessante nesse particular, porque para a gente entender gratidão, a gente tem que entender um princípio básico que o evangelista João, no seu livro, o primeiro livro de João, no capítulo 4, versículo 8, ele dá uma definição de Deus muito interessante. Ele diz assim que Deus é amor. Tem até uma igreja evangélica com esse nome, Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, e ele opera sempre com base nesse mais amplo sentimento que ele mesmo criou, o amor, nada, mas absolutamente nada do que me aconteça não tem por trás toda uma trama amorosa de Deus. Eu costumo dizer que todo dia Deus sabota nossos planos de sermos infelizes. A gente faz tudo para dar errado, ele faz sabotando com o amor dele, para que a gente consiga ir para o lugar certo. Então, se tudo é perpassado pelo amor de Deus, nenhuma das desgraças, bota aspa aí, que a gente acha que lê como desgraça, porque lê só com uma visão de curto prazo da vida presente, não tem ali um tom amoroso. Não tem ali uma lição a ser dada. O amor de Deus, ele faz parte de toda a estrutura do seu pensamento, do seu hálito divino. Então, nada que nos acontece não é pelo amor imenso que Deus tem por nós. E aí, a gente vai e encontra Paulo, que tinha entendido, Paulo de fato se converteu, ele não aderiu a Jesus. Paulo se converteu, ele se transforma, por isso que ele pergunta logo, que queres que eu faça? E interessante é que Jesus não dá uma resposta específica. Interessante porque o livre-arbítrio é livre-arbítrio. Ele diz assim, Paulo, entra na igreja, encontra com fulano, faz 4 grandes viagens pelo norte da África, sul da Europa, Oriente Médio, funda várias igrejas, junta meus discípulos e depois vai em Roma para Nero te matar, te culpando pelo fogo que tocou em Roma. Ele não dá receita de bolo. Ele diz, entra na cidade, o resto é com você. Se deixa seguir pelo Espírito, que as coisas fluem. Então, numa das comunidades que Paulo funda a igreja, que é a comunidade de Tessalonicenses, ele viu uma carta, que é, no capítulo 5, no versículo 16 a 22, ele diz o seguinte, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Dá graça na desgraça? Ou tem alguma coisa errada. Ou Paulo está louco e pede para eu dar graça até no momento de desgraça, ou eu não estou entendendo o conceito de desgraça. Ou talvez ela nem exista, eu é que estou vendo assim. Mas Paulo vai explicar por que nós devemos dar graça em tudo. Ele continua dizendo o seguinte, examinai tudo e retende o bem. Então tá. Primeira coisa que pode gerar em mim um sentimento de gratidão diante da vida, mesmo no momento de maior dor, é examinar o cenário como um cenário de uma lição a mais a ser aprendida pelo meu espírito, que eu escolhi que assim fosse, porque eu poderia aprender pelo amor, pelo conhecimento ou pela dor. Digamos que a gente pode marcar na escola da vida a letra A, a letra B e a letra C. Geralmente a gente marca a letra C. E aí quando a gente marca a letra C, a gente fica muito irritado porque marcou a letra C e não pensa assim, se eu não aprender a lição, eu vou ficar marcando a letra C a cada prova. Ela vai se repetir. Porque o objetivo da encarnação é, quantas vezes forem necessárias, experimenta o mesmo circuito de pessoas e circunstâncias até que perdoe e ame e siga. Se eu não perdoo e ame e siga, eu fico no circuito fechado. E fico a reclamar da vida e da dor, porque eu só retenho o mal. Então, em tudo dai graça, porque você vai ver tudo e reter o bem. Então a graça só é possível quando eu consigo enxergar em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que parecem ruins, o bem. Mas quando eu estou sentindo dor, está doendo mesmo. Eu não estou achando que é ilusório, não. Mas Paulo continua. Abstendo-vos de, e a frase ela é muito clara, de toda a aparência do mal.
vê de tudo e retém do bem e se abstém da aparência do mal. O mal é aparente. O mal, então, é aparente. A sombra que a minha mão proporciona nesse microfone, ela é uma realidade ou ela é uma aparência? Se ela fosse uma realidade, quando eu tirasse a minha mão, a sombra continuava. Ela é uma aparência. De forma que quando eu tiro a mão, ou seja, quando a luz chega, a sombra se dissipa. Porque a única verdade do universo é o amor. O ódio é o amor doente. É a paz. A guerra é a ausência da paz. A única realidade que existe no universo é o bem, o amor e a paz. O nosso infantilismo faz com que a gente não experimente essas sensações que a gente quer. A gente até quer. A gente já tem consciência do bem, a gente já estagiou em várias religiões ao longo de nossas encarnações. Não é a primeira vez que a gente está escutando a mensagem de Jesus. Mas acontece que a gente está vivendo aquele drama que Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo 7, versículo 20. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo a lei do meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. Ou seja, eu já sei o que é certo, continuo fazendo o que é errado. Que danada é isso? Ambivalência. Ambivalência. Sabe? Você faz lá o evangelho, é tomado de uma mensagem maravilhosa, nas páginas, por exemplo, de Emmanuel, lá em casa, quando eu leio o Pão Nosso, eu e minha esposa, a gente chama ele de Pau Nosso, porque é pá! Cada lapada, quando a gente abre, é para mim. Né? Geralmente, quando você está com um casamento ruim, você diz, é para tu. Você acha que é sempre o outro, né? Aquela coisa que essa palestra é a cara de fulano, ele devia estar aqui. Não, quem está aqui é que devia estar escutando. Inclusive quem está falando sobre tudo. Né? Porque imagina como tem que fazer. Então a gente tem aquela ideia, né? Da gente ver aquela tranquilidade. A gente fala assim, não, agora eu entendi, a mensagem foi clara, o evangelho, meus irmãos, muito obrigado. A partir de hoje eu vou mudar. Isso não vai mais acontecer. Eles do outro lado, eu já tive encarnado, eu sei como é. Não é assim, só porque você está prometendo, não. É preciso muita disciplina. Muita disciplina para fazer as escolhas corretas. Nós estamos aqui num país que recebe uma missão espiritual extremamente complexa, ser o coração do mundo a partir do Evangelho. Nós estamos num país em muitas transformações, é verdade, mas ainda cheio de muitos defeitos. A crise que nós estamos passando não é uma crise que vai aventar, pode até acontecer, uma tsunami. As pessoas esperam que uma onda gigante varra os oceanos matando pessoas. Vamos pegar o tsunami de Sumatra, matou 250 mil pessoas. Pega do Japão, matou menos gente, uma sociedade mais organizada, o aviso foi dado com muita antecedência, matou muito menos gente que em Sumatra. Mas vamos imaginar o seguinte, quantas pessoas morrem por ano no mundo por consequências do uso do álcool, que vão de uma cirrose até um acidente de carro? Milhões. Quer onda maior do que essa? Junta cada dosezinha de cachaça para tu ver que tamanho da onda que dá. Dizimando vidas. O crack, as drogas, a forma permissiva como as pessoas veem a própria vida, a tsunami moral já está passando na Terra e o pessoal na praia esperando uma onda gigante. Ela está passando faz tempo. O que exige de nós entender que a doutrina espírita, ela não é, nunca foi, nem nunca será, uma proposta espiritual de salvação individual. Eu vou fazer o meu, vou fazer lá a sopinha, vou fazer o evangelho, vou fazer o Wesley, ler os últimos romances do momento para discutir com a galera, e eu garanto o meu. Tem gente que acha que tem como assim, sabe condomínio fechado? Tipo o nosso lar, o pessoal acha que é um condomínio fechado. Você compra um lote, e quando desencarnar, você vai para lá. O Alphaville, né? Nosso lar. E quando a gente vai ler os romances espíritas sobre o trabalhador espírita, a gente percebe que existe uma sala VILB para os trabalhadores espíritas que entenderam, mas não praticaram a coisa certa. É Very Umbral Personal. A sala VILB. E o mais interessante, sobretudo para os homens, é meio trágico. Todo romance espírita que eu leio, a mulher vai para o mundo espiritual superior, o homem desce lá para baixo. Fiquei preocupado com isso. É Lívia Emmanuel, sobe para lá. Né? André Luiz desce lá para baixo, a mãe vai lá para cima. O negócio é complicado. Ser homem na Terra é complicado. Porque a gente acha que é muito mais permitido para a gente errar. E não tem desculpa. É incrível como tem pessoas que chegam para mim. Teve uma vez que um cara de pau chegou para mim tentar convencer que na doutrina espírita havia justificativa para a poligamia do homem. Olha que coisa.
Disse, rapaz, se tu quer que uma pessoa desonesta no teu casamento, seja, aguenta as consequências, mas não venha manchar a imagem dessa doutrina luminosa, porque ela não colabora com nenhum tipo de comportamento desse seu, não. Se responsabilize. Você não quer ser? Seja, mas saiba que tem uma continha a pagar. Porque o que eu vejo, né? As pessoas chegam no consultório, querem me separar. Ah, beleza. Você está achando que se você sair do seu casamento, lá fora tem assim, um monte de homem equilibrado esperando para casar com você? Ou um monte de mulher equilibrada para casar com você? Não tem. Você vai trocar por uma pessoa com mais problemas que você nem conhece, já se acostumou como esse. Não que não chegue um momento que às vezes a gente possa sair, porque o casamento chegou no limite. Mas as pessoas desistem fácil de tentar. Elas querem a lei do menor esforço. De forma que nós temos uma responsabilidade, porque a doutrina espírita não é salvação individual. O que a doutrina espírita é? É uma doutrina devotada à redenção coletiva da humanidade. É uma doutrina devotada à redenção coletiva da humanidade. Ninguém está aqui para embarcar num voo para nosso lar, porque essa nave só embarca quando os 70 bilhões de espíritos encarnados e os outros 20 e tantos bilhões de desencarnados tiverem paz e amor no coração. Enquanto isso, a nave vai emperrar. Portanto, não adianta querer fazer só o seu. Tem que sair do seu ego e ir em direção aos outros. Mas vamos ver o que está na origem dessa certa leniência social no Brasil. Toda vez que tem eleição, a cobertura da imprensa divulga dessa forma. Por exemplo, eleição para o Congresso e para o Senado. Hoje os brasileiros saem nas ruas para eleger os seus representantes na Câmara e no Senado. Ou é vereador, é deputado estadual. E aí, comumente eu escuto das pessoas, representantes. Vocês se sentem representados pelos políticos? Elegendo os nossos representantes, pô... Representante, poxa vida, eles são nossos representantes? Claro que não são, porque nós somos completamente diferentes deles. Nós não compramos DVD pirata. Todos os programas de nossos computadores foram comprados. A gente nunca baixou uma música no computador. Furar fila? Jamais. Quem disse? Ser multado e dizer ao guarda que vamos negociar, nunca ninguém fez isso. Nós somos espíritos prontos para uma missão no outro planeta. Os políticos são, sim, os nossos representantes, fielmente. A diferença é que o nível de desvio lá é muito maior do que o que a gente pode fazer na base. Enquanto nós apontarmos o desvio lá de cima, sem enxergarmos o nosso, não muda. Tem uma música do movimento espírita de Alagoas, de Maceió, de Aracaju. Tem um amigo meu que trouxe lá, que é assim, que a gente cantava para os meninos da evangelização. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, tenho 3 voltados para mim. Ó, a lei da natureza. É uma acusação fora, 3 para dentro. Aquele que nunca tiver errado, vá lá, tira a primeira pedra. Jesus faria essa pergunta para a gente, se a gente quisesse agora apedrejar Marcos Feliciano. Se a gente quisesse apedrejar o presidente do Senado. Ou da Câmara. Ah, então você não é corrupto, meu filho. Jogue a pedra nesse político safado. Todo mundo ia fazer, Foi comigo não. Ia sair de fininho. Então a gente assume que tem comportamentos que a gente tem que mudar, ou a gente vai ainda escutar uma narrativa deprimente que eu escutei quando eu fui ver uma exposição de Charles Darwin. Estava lá. No escritório dele, começou a fazer a teoria da evolução das espécies aos 22 anos. Viajou com o Beagle, esteve em Recife e no Rio. Toda vez que ele saía de uma cidade, ele escrevia no diário dele alguma coisa a respeito da experiência dele naquele país. Aí eu pego o diário de Charles Darwin para ler, Brasil. Não me lembro bem a data, 1800 e alguma coisa, estou deixando o Brasil, graças a Deus. Aí eu chego e parei a leitura. Oxi, bicho nojento. O meu país, eu quero dizer, graças a Deus está deixando. Aí minha esposa deve ter um motivo, continue lendo. Nunca mais quero voltar a um país escravocrata. Na casa onde eu ficava, as pessoas tinham pregos para esfolar o dedo dos escravos diariamente. Eles eram humilhados, aviltados, de uma forma tão rude que nem mais o violento dos animais suportaria.
Certa feita, no Rio de Janeiro, uma criança de apenas 12 anos foi espancada até a morte antes que eu intervisse, apenas por não me ter servido um copo d'água que estava perfeitamente limpo. E todas essas coisas, essa frase que ele conclui, ela é mais chocante ainda, eram praticadas ou, o cara não pratica mais, toleradas por homens e mulheres que aos domingos iam para suas igrejas dizer convictamente que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu me impactei. Então vamos reproduzir. Eu estava vindo para cá do hotel e a gente passou e vi essa cena que acontece em Campina. Campina Grande. Estou deixando essa cidade, graças a Deus. Espero nunca mais ter que voltar aqui. Porque nessa cidade, a classe média passa com seus filhos dentro dos carros confortavelmente no ar-condicionado para ir para sua aula de piano, sua escola cara, sua aula de inglês, enquanto que outras crianças, no sol quente, com uma garrafinha de água e uma flanelinha, imploram para limpar o vidro, mas são vistos como uma incômoda paisagem da cidade. Mas todas essas pessoas, esses espíritas, católicos, mórmons, budistas, hindus, vão às suas igrejas, aos seus templos religiosos no final de semana, convictos de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. E aí João vai dizer, mente o homem que diz que ama a Deus a quem vê e não ama ao seu próximo ao qual vê. Ao final, concluímos que nós estamos longe de sermos cristãos. Longe de sermos cristãos. Estamos num projeto de cristianismo. E se nós não percebermos isso, a gente vai continuar com essa disfarçatez psicológica. O IBGE perguntou, você é racista? 96% dos entrevistados. Não, eu não sou racista. A segunda pergunta, o Brasil é um país racista? 97%. Sim, o Brasil é um país racista. Segunda pergunta, você inveja? Não, eu não invejo. 93% disseram que não inveja. Segunda pergunta, você é invejado? Muito! Veja que coisa. O mal está lá fora. Eu sou bom. O preconceito está lá fora. Eu não tenho. A inveja vem dos outros. Eu não possuo. Isso é disfarçatez. Esse é o mesmo sentimento que, num crescendo, vai gerando tanta distorção na mente do sujeito que ele é capaz de fazer aquela cena lamentável do mensalão do DEM lá em Brasília. Quando o secretário do governador começou a gravar as reuniões de entrega de dinheiro para a corrupção, e numa delas as pessoas receberam dinheiro e no final se juntaram e fizeram um ciclo de oração para agradecer a Deus sobre a vida daquela pessoa. Como se Deus estivesse a compactuar com aquele momento lamentável. Lamentável. E se repete as cenas de misérias, de corrupção, porque eu estava vendo ontem uma resposta que a Haroldo Dutra deu, colocaram ontem na internet. Era uma pessoa falando sobre indignação. Eu estou indignado com a corrupção, com os políticos, com esse congresso, com o comitê de ética. E ele falou uma coisa que é muito clara. Indignação é uma coisa, ação é outra coisa. Todo mundo é indignado, de pijama em casa, na televisão. Que coisa terrível isso está acontecendo. Os indignados de pijama no sofá. Se doutrina espírita é uma doutrina de redenção coletiva e o nosso projeto não é de salvação pessoal, a gente tem que vestir uma roupa de trabalho. Porque centro espírita é uma oficina de trabalho. Para a gente treinar para fazer lá fora. Para a gente treinar para fazer no lugar mais difícil, que é em casa. Porque amar a humanidade é muito fácil, gente. A humanidade não acorda com você assanhada de mau hálito. A humanidade não disputa canal de televisão, não rouba o bife mais gostoso do almoço. A humanidade não disputa o banheiro de manhã. A humanidade é fácil de ser amada, porque ela é uma abstração. Amar os componentes dessa humanidade é mais complicado. E a proposta de Jesus não é que a gente ame a humanidade. É que a gente ame os humanos que estão próximos de nós. As pessoas que moram na nossa casa, que estão no ambiente de trabalho. Ah, você não sabe onde eu trabalho, lá só tem gente ruim. Vê de tudo e retende o bem e não vos inquieteis com a aparência do mal. Será que aquela criatura é só ruim, não tem nada de bom nela? Será que você só consegue jogar para ela o seu lado negativo e ela para você? Não há como mudar o panorama dessas coisas? Quando a gente percebe essa questão da graça e da desgraça, a gente vai para uma história que ela é simbólica no Evangelho com relação à lei de causa e efeito e com relação à possibilidade que nós temos de sentir o efeito das escolhas que nós fazemos.
que é a história de Jó. O livro de Jó é um livro cheio de profundos aprendizados. Claro que ele tem muito simbolismo e tem coisa que, se você for fazer uma leitura literal, parece um absurdo. Por exemplo, a ideia de que o Satanás foi apostar com Deus se Jó era obediente ou não. Parece dois adolescentes apostando na bafa-bafa de figurinha. Vamos ver quem leva Jó, eu ou tu. Não é bem essa a perspectiva que a gente tem que fazer a leitura do livro de Jó. Mas o quanto Jó suporta a adversidade, mantendo em si o sentimento de gratidão a Deus. E o porquê ele faz isso. Primeira coisa que Jó vai dizer é que Deus é misericordioso e piedoso. Gente, misericórdia é uma das mais evidentes provas do amor de Deus sobre nossas vidas. Porque a misericórdia, ela faz com que a conta seja atenuada. Se não fosse a misericórdia de Deus, o Evangelho diz, e tivéssemos que pagar tudo o que nós fazemos, seria impossível. Então Deus tem misericórdia. Misericórdia é a capacidade de não cobrar ao pé da letra a conta que o indivíduo deve. E aí, a gratidão que Jó tem é o tempo inteiro permitida, porque lembre, Jó faz parte da Torá, o Velho Testamento, ele lia os profetas. E um desses profetas, falando sobre a misericórdia de Deus, Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 a 23, diz uma coisa muito interessante. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Primeira coisa que ele diz. Porque suas misericórdias não têm fim e são novas a cada manhã. Imagina, por que a misericórdia divina se renova a cada manhã? Porque nossos equívocos também se renovam todos os dias. Então a misericórdia de Deus tem que acompanhar nosso infantilismo de alma. Né? E aí, tem uma música da evangelização infantil que eu cantava lá em Campina Grande, não sei se vocês conhecem em outras cidades, sobre a questão da graça, que é de uma confrade nossa chamada de Janice França. E ela diz o seguinte, olha que coisa legal. Se sinto a dor tentando desabar, a beleza que há e já abrigo em mim, e se sinto que a treva tenta me anuviar, querendo me mostrar que a dor não tem fim, olha só, eu estou detectando. Eu estou percebendo que há dor, estou percebendo que eu estou num momento difícil, e que tenta-se me mostrar que a dor não tem fim, querendo me convencer disso. Como é que ela faz para interromper esse pensamento e começar a desenvolver a gratidão? Tento logo recontar todas as bênçãos que há, entre os olhos de alguém ou no aconchego que há. Canto pela vida, pelo que tenho e virar, pois apesar da ferida tenho tanto para amar. Aqui é fé. Que é fé raciocinada, não é fé sem amor, gente. Não é fé fria. As pessoas leem da doutrina espírita fé racional como se fosse uma coisa fria. A razão, ela não necessariamente é fria. Fé raciocinada é a capacidade de entender que tem hora que o meu entendimento não é suficiente, mas Deus consegue ir além e aí eu me entrego. Como Khalil Gibran, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé nem salta nem abraça, fica no escuro. Na hora que eu não posso mais, eu me entrego. Lembra da música Pegadas na Areia, a poesia Pegadas na Areia? Que o indivíduo começa a questionar que no momento mais difícil da vida dele só tinha um passo. Ele vai questionar com Jesus, só estava na hora mais difícil você me abandona? Eu disse, não, é porque nessa hora eu estava te carregando nos braços. Você não tinha mais forças, então foi a fé que sustentou. Então quando parece que não tem fim a dor, eu reconto as bênçãos. Ter vindo para cá, quantas pessoas estão no UTI, quantas pessoas estão acamadas, quantas pessoas não podem se movimentar, quantas pessoas perderam a razão. Só em estar aqui a gente tem multidões de gratidões a ser feita. A gente nem tem como contabilizar, porque parte significativa da nossa gratidão a Deus, a gente não sabe porque ela acontece de forma invisível, porque Deus não disputa com a vaidade humana. Ele não faz para aparecer. Muita coisa que a gente está vivenciando hoje nem sabe que é bênção, a gente só vai contabilizar depois. Mas para contabilizar a desgraça é com a gente mesmo. Coloca uma folha, bota aí tudo que você quer de Deus. Tem que ser igual aquelas impressoras matricial, que aquele papelzinho vai subindo assim. Bota aí o que você tem que agradecer. Aí você começa a ver que você parece que não tem muito como contabilizar, mas tem. A natureza é pródiga em nos provar que a gente vive muito mais sobre o amor do que sobre o ódio. Quer que eu faça um teste com vocês para isso? Posso fazer? Vamos imaginar o seguinte. Existem pessoas nessa encarnação que tornam a sua vida difícil. Óbvio que sim. Né? Eu recebi uma instrução mediúnica
de que eu tenho 10 minutos. Mas vai dar para concluir, fique tranquilo. E como minha mediunidade ela é sutil, um papel viu flutuando assim, eu senti. Pense nessa ideia. Quer dizer que você tem algumas pessoas que lhe perturbam. Tá, beleza. Mas só tem elas? Como é que eu faço para reter o bem? Vamos contabilizar? Vamos fechar os olhos agora. Fechar os olhos. E vamos tentar imaginar, assim, das pessoas que eu levemente antipatizo até, se for o caso, tenho um profundo ressentimento. Tenta contar quantas são, onde é que elas estão. Agora, tenta fazer uma outra contabilidade. Das pessoas que você levemente simpatiza até aquelas pessoas que você ama. Tenta contar. Muito bem, pode abrir os olhos. Se a lista número 1 for maior do que a número 2, me procura na saída. A tendência é que a lista de pessoas que você levemente simpatiza até que você ama seja muito maior do que a outra. Você trabalha numa repartição pública, muita gente fala de repartição pública. Aí está lá. Estão 30 pessoas numa sala, nos birôs. Certo? Você adora 28. Tem 2 catracas que você detesta. Domingo você está assistindo Faustão pensando em quem? Nas 2. Quem escolheu isso? É escolha, livre-arbítrio. Quem escolheu isso? Eu. Quer dizer que amanhã tem 28 pessoas que eu gosto e 2 que eu não vou com a cara. Mas eu já estou pensando nas que eu não vou com a cara. Eu não estou fazendo o exercício mental que Paulo pede. Vê de tudo e retém o bem. E não se concentra na aparência do mal. E Jó continua nesse processo. E é interessante que a esposa dele faz assim, mas Jó, depois de tudo isso, ainda vai ficar agradecendo a Deus? Perde os filhos, todos os jumentos, ovelhas, os bens. Depois é consumido por uma doença que deixa o corpo uma única expressão de terrível dor. E ele diz, nu saí do ventre de minha mãe, nu para ele retornarei, o Senhor deu, o Senhor tira. E ela insiste. Ele diz, mulher, acaso eu receberei apenas o bem do Senhor e não receberei o mal? Mas é no final da carta que você entende o quanto Jó entendia porque passava tudo aquilo. Ele vai dizer finalmente, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jesus ainda não tinha vindo, mas os profetas prometiam a vinda dele. E ele em fé transmitia a ideia de que ele manteria-se fiel à vinda desse Redentor. E depois de consumido minha pele, contudo, ainda minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Aí ele vai dar a cartada final para explicar porque ele suportou tudo aquilo ali. Essa passagem ela é extremamente bela porque Jesus vai retomar ela no momento mais doloroso de sua encarnação na Terra. Na verdade, que deveis dizer? Jó diz. Por que o perseguimos? Aí o que é que ele diz? A raiz de toda acusação se acha em mim. A raiz de toda acusação se acha em mim. Não passou nada que eu não tenha plantado. Nada. Porque a raiz de toda acusação se acha em mim. E por quê? Aí ele aprendeu alguma coisa com isso. Depois de toda essa dor, ele podia ficar reclamando e dizendo que era um desvalido do universo. Mas ele aprendeu. A raiz de toda acusação se achava nele. Então, se ele aprendeu, ele não vai mais burlar a lei. E aí ele conclui dizendo, temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada. Ele entendeu a lei de causa e efeito. Eu fiz o mal, estou colhendo o mal. Então eu digo, meus irmãos, é como se ele estivesse dando um recado para a gente. Temei a espada, a força, a ideia de tomar pela brutalidade. Porque o furor da espada traz o castigo da espada. Por que ele conclui? Para saberdes que há um juízo, que tem uma lei acima que nos comanda. Aí Jesus está lá no Gólgota. Judas o trai. Os soldados romanos, capitaneados pelo Sinédrio, chegam para pegar Jesus para ver a cruz da crucificação, que é justamente esse simbolismo da Semana Santa. E aí Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 26, no versículo 52, vai narrar o que é que acontece. Simão Pedro, futuro Pedro, que a gente bem conhece, tomado pelo amor, imagina se alguém vem pegar seu filho, a mãe que você ama, ou seu pai, para levar preso. Qualquer um de nós poderia ter a atitude de Pedro. Foi lá, tirou a espada e decepou a orelha do soldado romano. E Jesus, fazendo referência a Jó, disse,
embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada perecerão. Lei de causa e efeito. Mantenha sentimento de gratidão. Jesus estava fazendo a oração lembrando de Jó. Conclui a última fala dele no Gólgota com os apóstolos, como Jó conclui a sua carta. Tem gente que acha que não é para ler o Velho Testamento não, no movimento espírita. É incrível isso. Não, que é um livro atrasado. Vamos tirar essa visão, que é a primeira revelação, segunda e terceira. Você lê a terceira sem entender a primeira e a segunda, complica. É como quem vai fazer o terceiro ano do ensino médio sem ter feito o primeiro e o segundo. Fica buracos no entendimento. Então aí nós temos a gratidão como sentimento de excelência para que nós possamos entender fielmente o que significa a liberdade de escolhas. E que Deus jamais impõe a dor, jamais. A dor é sempre uma escolha que a nossa alma faz. Mas a todo momento, a qualquer momento, que nós reconhecermos que está em nós a raiz de toda dor, e que quisermos, feito filhos perdulários dos dons de Deus, voltarmos para a casa do Pai, não vamos nos preocupar com punição e acusação, porque nós encontraremos um Pai que irá nos abraçar, nos festejar, porque agora nós entendemos e vamos começar a caminhar com Ele. Esse chamado é diário. É diário. Apenas com um detalhe. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Muita gente lê assim: o céu vai me ajudar a eu fazer a minha parte. É um processo amplo de todos nós. É uma escolha diária de cada um de nós. Por isso que a qualquer momento nós podemos parar de sermos infantil, de acusarmos os outros, as circunstâncias, assumirmos a tarefa de nossa própria existência e entender que estamos numa doutrina de redenção coletiva com compromisso social e ético para o mundo atual, que nós temos que ser cidadãos atuantes para o mundo de hoje, nós temos que fazer a diferença na miséria que existe hoje. Não adianta ficar tentando saber quem você foi na vida passada, porque tudo está se atualizando. O grande problema não é o que a gente fez. O grande problema é o que a gente continua fazendo. Porque no momento que deixarmos de fazer, e vamos entender Paulo, um gesto de amor cobrirá a multidão dos nossos pecados. Muita paz, gente, para todos vocês. Bom café. A gente agora não vai cometer a falha de novo não, tá? Rossandro. Nós ainda temos mais coisa, tá? Nós temos duas lembrancinhas. Uma da caravana de João Pessoa. Aliás, duas. Olha que coisa maravilhosa. E uma da caravana do Rio Grande do Norte. Vem mais uma? Nossa, quanto presente. Mas para merecer, vocês vão ter que responder. E é Rossandro que vai perguntar, tá? Se o pessoal prestou atenção direitinho à palestra para poder responder. Ainda vem mais coisa? Ei, Ritinha, fica aqui, meu amor. Fique aqui, meu amor, por favor. Você não vai entrar só de coadjuvante, não. Vem cá me ajudar. Certo. Vamos lá? Distribuir. Mas o Rossandro vai perguntar, tá? Você só vai ganhar quem responder direitinho. Vamos lá? Eu queria fazer uma pergunta prática. Não sobre o que vocês entenderam. Eu queria saber o que pode ser feito na vida de vocês, desse sábado até o próximo, para você sentir que o que você tem visto aqui não é mais um conhecimento doutrinário, mas passou a ser uma prática na sua vida. Daqui para sábado que vem. Que mudança de atitude. Porque, pense, não se deve fazer grandes planos para um ano. Se deve fazer pequenos planos para cada semana. E ao longo de uma vida, não de repente, mas ao longo de uma vida com disciplina, você transforma a sua existência de quem está perto. Então, bem objetivamente, né? O que a gente pode fazer? Fala lá.
Um abraço grátis. Bom demais. Chega lá no ambiente de trabalho, onde tu trabalha, dá. Mesmo aquela catraia, tu também dá um abraço nela. Ganhou um. Aê! Aê! Outro. Também uma coisa prática. Eu quero saber para as pessoas que estão aqui desde o início, tem gente que está desde o início, tem gente que veio já no princípio do processo aqui da Cafelma. O que é que esse movimento de luz repercutiu na transformação de sua vida pessoal? Meditação. Aprofundar a meditação. Foi o que você conseguiu quando começou a vir para a Cafelma. Muito bem, vem aqui receber. São 3, é? Ah, tá. São 3? São 2? Ah. O de Merlânio eu só aceito com ele autografado. Não aceito do jeito que está aqui. Mas, cara, eu pago. E esse aqui? Deus conosco. O homem que tiver coragem de receber esse coraçãozinho lilás está mostrando o quanto ele é convicto de suas condições. Muito bem, vamos lá. Para que nós possamos entender. Como nós podemos multiplicar o que a gente vivenciou aqui. No movimento espírita, em casa e na família. No trabalho. Exemplificando. Venha cá receber seu coração lilás. Os discursos se esgotaram. A regeneração não virá pelo discurso, virá pelos exemplos. Aí. Pronto, vamos ter mais uma musicazinha com o Merlânio e depois em seguida chamamos a caravana de Sergipe para fazer a prece. Música zona. Ixi Maria, deixa que menino chato. Eu queria chamar a Raquel de novo aqui. Olha, enquanto a musa inspiradora do cantor sobe, a gente vai lembrar que amanhã nós teremos campanha do quilo na cidade de São José do Mipibu. Sairemos daqui às 9 horas para realizar a campanha do quilo enquanto a reunião dos coordenadores se processa. Eu vou cantar uma música antes, que é em relação à palestra. Essa música parece que eu fiz para você, a palestra de hoje. Quem vai ficar responsável por pegar o nome? Você? Pronto, os 2 caravaneiros de Pernambuco, Célio e Luzinete, colocarão o nome de quem estiver interessado para realizar a campanha do quilo amanhã. É obrigado a ir para a campanha do quilo. Interessado, não. Eu falei interessado porque o trabalho é um trabalho lindo e tem pessoas de idade que não têm condições de realizar. Exatamente, e tem caravaneiros que estão sem o carro e é distante. Por isso que eu falei interessados. Não no sentido de que a gente veio e não tem o compromisso. A obrigatoriedade é compromisso, é disciplina de quem veio, já se sabia. Sim, 8h30 é preparação. Não vamos sair às 9h? 8h30 é aqui. De 7 às 8 é o café da manhã. 8h30, às 9 horas, é a preparação. Aqui no auditório. Aqui no auditório. O
O nosso encontro amanhã às 8h30 aqui no auditório, para sairmos impreterivelmente às 9 horas, até a cidade de São José do Mipibu, para a realização da campanha do quilo. Abracem a causa, fora da caridade não há salvação. Eu queria que vocês prestassem atenção a essa música, porque parece que essa música eu fiz para essa palestra de Rossandro. Somos viajores do tempo e do espaço, somos seguidores, cadência e compasso. O amor nos encerra, de Deus oriundos, somos sal da terra, somos luz do mundo. Quantas existências na estação da vida, quantas aparências, chegada e partida, quantos mundos velhos, quantos mundos novos viram o Evangelho renovar os povos. Ele nos enviou 2 a 2, nos preparou seu Evangelho, Jesus nos confiou. Seu Evangelho, Jesus nos confiou. Somos cartas vivas, epístolas novas, sempre renascendo na luz e nas provas. Ele é a nova era, somos as sementes. Ele é a primavera, paz e amor das gentes. Quantas existências na estação da vida, quantas aparências, chegada e partida, quantos mundos velhos, quantos mundos novos viram, quantos viram o Evangelho renovar os povos. Ele nos enviou 2 a 2, nos preparou seu Evangelho, Jesus nos confiou. Seu Evangelho, Jesus nos confiou. E eu vou pedir a Raquel para cantar essa música comigo. Essa música foi o seguinte: eu estava em casa, nessas noites mal assombradas lá de casa, e o Espírito chegou do meu lado e começou a chorar. Que é o nosso caso. O caso desse Espírito é emblemático, porque é o nosso caso. Chorava do meu lado e eu comecei a chorar também. Não sou tão chorão assim como Rubão, mas eu sou um chorador inveterado. Comecei a chorar, eu não sei se eu chorava as lágrimas dele pela influência espiritual, ou se também eu vendo que ele começou a mostrar a vida dele, que ele tinha saudade de Jesus. Ele fora dos 500 da Galileia e mostrava isso. E a política da igreja tal afastou ele de Jesus, e ele não via mais Jesus, estava retornando para Seara, um trabalhador do Cristo, Padre Nicodemos, o nome dele. Chorava ele, chorava eu. E essa música eu passei muito tempo chorando. E ele disse: vamos fazer uma música juntos, para eu deixar impresso, para você cantar por todos os lugares, a saudade que todos nós que convivemos com o Cristo temos dele. E é o nosso caso. Foi em Cafarnaum. Raquel vai cantar mais que eu vi ensinar, ouvi a sua voz, senti o seu olhar,
amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança nos sermões entrou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte, e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto o seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. Ai, saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. Ai, saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Muita paz.